E aí pessoal, tudo bem? Sou aqui, professor Jonato Prestes. A gente está aqui para fazer uma gravação sobre CrossFit, eu e o professor Ramires. Fala pessoal, eu estou aqui juntamente com o professor Jonato Prestes com essa novidade da Max Titânio, que é um canal exclusivo para você, praticante de CrossFit. Se você não conhece o CrossFit também, essa vai ser uma ferramenta importante para vocês entenderem sobre a modalidade. E se você quer ser um atleta de CrossFit, também será um excelente canal para que vocês entendam como um atleta treina ou quais são os processos que você deve ter para chegar a ser um atleta de CrossFit. E aí, como a gente tem muitos praticantes de diferentes tipos de exercício, né? Musculação, CrossFit, cardiorrespiratório, as pessoas têm muita curiosidade por conhecer como que é o CrossFit de verdade. E aí, Ramires, você como um dos especialistas, aí, um dos principais especialistas do Brasil na área de CrossFit, não só como atleta, mas também como pesquisador, eu queria que você falasse um pouquinho da modalidade do CrossFit e também um pouquinho das diferenças que tem do CrossFit para a musculação tradicional. Bom, essa é uma questão muito interessante. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou mais atleta de CrossFit, hoje em dia eu sou praticante que busca o wellness, né, a qualidade de vida. Mas quando a gente fala de CrossFit, nós devemos ter uma certa preocupação em relação a falar de CrossFit. Por quê? Porque é uma marca patenteada que você deve ter o respeito para quem é o detentor da marca. Então eu gosto muito de falar sobre o programa de condicionamento extremo, que é o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte comenta, que é sobre todos os posicionamentos associados com a marca do CrossFit. E o que seria programa de condicionamento extremo? São atividades que requerem um volume muito alto de repetições, exercícios variados, né? Por exemplo, dentro da modalidade você tem vários tipos de exercícios que são realizados geralmente em alta intensidade. Então essa é a definição do American College sobre os programas de condicionamento extremo. E o CrossFit é um tipo de programa de condicionamento extremo. Então eu gosto muito de fazer a analogia do que é o CrossFit, do que é o UFC. Então o UFC é uma marca do MMA. Então eu coloco como se fosse o programa de condicionamento extremo similar ao que é o MMA. E aí você tem o UFC para o MMA e você tem o CrossFit para o programa de condicionamento extremo. Então o CrossFit é uma marca patenteada associada com o programa de condicionamento extremo. E dentro dos programas de condicionamento extremo, Ramires, quais são outros que você poderia citar para a gente, só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor? Aqui no Brasil, a gente não tem outros tipos de programas de condicionamento extremo que são famosos, conhecidos pela grande massa, pela grande parte da população. Mas nos Estados Unidos nós temos atividades como, por exemplo, o Jim Jones, como o Insanity, que são atividades que você compra um DVD e nesse DVD tem um professor que vai ensinar certas tarefas, certos exercícios, onde você vai simular um treino na sua residência, como agachamentos, flexões, atividades que você pode realizar com o peso do seu corpo. Então essas são as características desses outros programas de condicionamento extremo. Ramires, eu acho que uma dúvida muito comum das pessoas que não conhecem tão bem a modalidade é, comparando aos outros tipos de esportes, quanto tempo dura uma sessão de CrossFit e mais? É verdade que num treino de CrossFit você vai ter uma parte que você vai fazer exercícios de ginástica, levantamento de peso e depois vai ter um condicionamento mais metabólico? Como que é isso? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como que funciona uma sessão de treino de CrossFit. Bom, essa é uma outra questão que a gente tem que discutir bastante. Por exemplo, eu questiono muito quem realmente prescreve CrossFit aqui no Brasil. Por quê? Porque se você for levar em consideração o que é o CrossFit para a marca, o CrossFit é o que está no site da CrossFit, que é o CrossFit Journal. É um treino que geralmente dura 10 a 15 minutos, no máximo, aí você vai ter um treino de meia hora. E aí, o que os donos de academias, os franqueados das academias fizeram? Para que você pudesse vender, né, uma aula para o público, você deveria ter um tempo mínimo, né, para que você todo dia tenha alunos de 10 às 11, de 11 a meio-dia. Eles acabaram incorporando outras atividades frente àquelas que já existem no site da CrossFit Journal. E aí eles complementam com mobilidade, exercícios de levantamento olímpico, que a gente vai mostrar para vocês ao longo do programa. Exercícios básicos, os agachamentos, front squat, back squat, overhead squat, deadlift. Os exercícios de ginástica
E no final, nós temos uma mistura disso tudo que realizamos um circuito, como se fosse um circuito da academia, onde você pode mesclar corrida com a cadeira extensora, corrida com supino. Aqui no CrossFit a gente tem um circuito que nós denominamos de condicionamento metabólico. Esse circuito você vai, por exemplo, realizar 10 pulos no caixote, logo em seguida você terá que correr 500 metros. Você vai repetir isso 3 vezes. E quem realizar no menor tempo possível será aquela pessoa que tem um melhor condicionamento dentro do horário, dentro da classe, dentro do boxe, ou se for numa competição, é o cara mais condicionado para essa tarefa dentro de uma determinada competição. Então o CrossFit não tem nada de diferente do que já existe, não foi criado absolutamente nada, tudo que tem dentro do boxe você consegue encontrar em modalidades isoladas, por exemplo, treino de força, o LPO, o Strongman, a ginástica. O que ele fez foi criar um circuito com um objetivo, onde você deve cumprir esses objetivos em determinado tempo ou no maior número de repetições se você tiver um tempo fixo. Eu vejo que o pessoal usa muito um termo, né? É WOD, né? Que vem do inglês, que é Workout of the Day. Seria a sessão do dia, não é isso? O treino do dia. E você poderia explicar um pouquinho mais pra gente como é que funciona esse negócio do WOD, Ramires? É uma questão interessante, porque às vezes as pessoas confundem o WOD com a parte final do condicionamento metabólico, mas você falou de forma coerente. O WOD ele significa todo o treinamento que você vai realizar durante o dia. Isso vai depender muito de cada treinador, de cada academia, não é uma regra fixa que você deve cumprir todas as sequências que eu falei para vocês, como aquecimento, mobilidade, uma parte de força, de potência, seguida com movimentos de ginásticas. E no final você vai fazer o condicionamento metabólico, que é o circuito. Geralmente você segue essa ordem, mas como eu comentei anteriormente, isso não é uma regra. Existem academias que podem fazer de forma distinto, e isso não está errado. Isso vai muito do professor, do treinador, da forma que ele achar melhor para os seus alunos, para o seu dia a dia. Acho que uma dúvida que todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais a modalidade, o CrossFit, até porque o nosso objetivo principal aqui é trazer uma informação de qualidade para as pessoas poderem, né, praticar esse tipo de treinamento com segurança, né, Ramires? É o seguinte, uma pessoa que nunca fez exercício, destreinada, ela pode entrar num programa de condicionamento extremo, como o CrossFit. E quais seriam as principais diferenças de uma pessoa que está entrando, como que o professor faz para controlar isso em relação a uma pessoa que é treinada e que está no box naquele mesmo horário, por exemplo? Essa é uma grande preocupação que grande parte das pessoas que não conhecem, que gostam de criticar a modalidade, tem dúvidas. E eu acredito que essas dúvidas, esses questionamentos da população, elas são coerentes com a realidade, porque às vezes nem todas as academias possuem horários que consigam distinguir o iniciante do intermediário do aluno avançado. Por exemplo, um aluno iniciante, ele não pode de forma nenhuma realizar treinamento com volumes excessivos. Por quê? Porque o corpo dele não está preparado. Se o cara nunca fez uma atividade, imagina realizar 100 agachamentos em um dia. Provavelmente ele vai ter uma resposta inflamatória muito grande, os dias que ele vai necessitar de uma recuperação entre a sessão vai ser também elevado. Então, a grande diferença entre esses alunos é você respeitar a progressão do treinamento, volume baixo, intensidade baixa, focando no aprendizado motor das tarefas que serão executadas dentro da academia. Então, esse é o principal objetivo para os alunos iniciantes. Quando você vai aumentando o nível de aptidão desses alunos, o nível de experiência desses alunos dentro dos programas de condicionamento extremo, você pode ir aumentando a complexidade do volume, da intensidade do treinamento, desde que o corpo dele esteja apto a sustentar esse volume e essa intensidade do treinamento. Então, Ramires, parece que pelo que você está falando, um professor de CrossFit, o coach em si, ele vai ter que ter muito conhecimento na área de treinamento esportivo, fisiologia do exercício, porque no fim ele vai ter que adaptar melhor a modalidade para as diferentes pessoas que têm condicionamento físico diferente e também até de repente podem trazer alguma condição clínica
que vem de fora da academia, né? Por exemplo, ele pode ter uma dor no joelho ou algum problema no ombro. Então, o professor que está ali, ele vai ter que fazer um ajuste para que a modalidade seja segura. É isso mesmo? Com certeza, como qualquer outro tipo de atividade física, como qualquer outro tipo de esporte, se você não respeitar todos os princípios da individualidade do indivíduo, provavelmente esse cidadão pode correr um risco maior de sofrer algum tipo de lesão. Então a ideia principal é que todo treinador, todo profissional de educação física que esteja à frente de uma turma, ele deve ter todos esses princípios em relação à periodização, ao controle da carga do treinamento. Essa sua questão que você levantou é muito interessante, porque grande parte dos treinadores, grande parte das pessoas que estão trabalhando hoje em dia com o CrossFit, elas se preocupam muito com cursos técnicos de como fazer um levantamento, de como fazer exercícios ginásticos, só que elas têm deixado de lado todos os princípios da periodização do treinamento, todos os princípios da fisiologia do exercício, da biomecânica. E as duas coisas, elas devem andar em conjunto. Não estou dizendo que um professor de fisiologia do exercício ele consiga dominar a modalidade. Por que ele não vai conseguir dominar? Porque ele tem que entender de como ocorre a execução de um movimento complexo como o LPO, os movimentos de ginástica. E o contrário também é verdadeiro. Um coach que tem o domínio desses movimentos complexos, se ele não entender de fisiologia, ele não vai conseguir aplicar a metodologia para um indivíduo hipertenso, para um indivíduo diabético, para o aluno que quer ser um atleta, por exemplo. Então, essas duas questões, elas devem andar lado a lado. Um coach que domina a área da fisiologia do exercício, que entenda sobre a técnica de movimento. Esse é o meu ponto de vista em relação ao futuro dos profissionais que estão à frente da modalidade. Ramires, então, não só para os profissionais da área e para os entusiastas do CrossFit, mas até para aqueles que de repente não conhecem tão bem a modalidade, estão interessados em procurar, qual que seria uma dica importante, prática, que você daria para uma pessoa que quer conhecer melhor o CrossFit, mas quer praticar com segurança? O que ele deveria observar num box ou num local que vai ter a prática desse tipo de condicionamento extremo, que daria mais segurança para ele? O que ele tem que observar lá? O que o professor tem que ter para ele ter mais certeza que naquele local ele vai conseguir praticar o CrossFit de uma maneira mais apropriada, sem se colocar numa situação de risco? A questão primordial, inicialmente, é se o professor ele é formado. Se ele é formado em educação física, está dentro da legalidade em relação à profissão. A segunda questão é se ele tem um domínio técnico da modalidade, porque também não adianta você ser formado e não possuir uma experiência prática em relação aos movimentos que estão dentro da modalidade. Então, no meu ponto de vista, se você quer entrar dentro da modalidade, se você quer iniciar dentro do CrossFit ou de programa de condicionamento extremo, verifique se o professor ele é formado e se o professor ele tem experiência e bagagem dentro da modalidade. Então, se ele possui essas duas características, com certeza esse aluno aí estará mais protegido em relação a possíveis lesões ou outras complicações associadas com um treinamento realizado de forma inadequada. Entendi. Então, Ramires, na sua opinião, para o sujeito entrar no box, ele deve verificar se o professor tem o CREF, não é isso? Mas também não basta só isso, né? Pelo que eu entendi, o coach de CrossFit é um cara que tem que estudar muito, né? Porque ele vai ter que saber de biomecânica, vai ter que saber como prescrever um treinamento para um iniciante versus um avançado. Então, talvez dada a complexidade que a modalidade CrossFit envolve, o professor tem que estudar ainda mais do que uma academia tradicional, por exemplo. Perfeito. Além de ter que dominar, né, técnicas, eu até queria que você desse um pouco o seu relato. Você que antes de começar o condicionamento físico extremo, especificamente no CrossFit, você não tinha tanta experiência com os movimentos do levantamento olímpico, que, claro, não é só isso que compõe o CrossFit, mas a gente sabe que faz parte do programa de condicionamento extremo os movimentos do famoso LPO, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente vai falar aí termos e em algum momento também a gente vai voltar e falar para vocês, né, o LPO, o levantamento olímpico. Fala um pouquinho para mim, Ramires, quanto tempo mais ou menos você demorou aí para aprender mesmo esses movimentos? Ou até, no seu ponto de vista, quanto tempo você acha que uma pessoa que começa,
ela levaria, em média, para aprender a executar esses movimentos com mais segurança, antes de colocar muito peso, né? Sim, eu acredito que o LPO, que os movimentos básicos que estão dentro do CrossFit, você deve seguir a mesma regra da academia tradicional. Às vezes eu vejo um aluno treinando, depois de 2 semanas, já colocando pesos próximos da carga de um RM. Então, você deve respeitar o princípio da progressão da carga. Então, alunos iniciantes, eles devem ter pelo menos aí 2 a 3 meses de experiência somente com a barra, com baixas cargas, para que eles possam ter o que nós, professores de educação física, fisiologistas, chamamos de adaptação neural. Depois com que esse indivíduo tenha essa adaptação neural, saiba executar o movimento sem peso nenhum, esse aluno ele vai conseguir aumentar progressivamente a carga dentro dos movimentos de levantamento olímpico. Agora, no meu relato, eu vou falar para você que eu tenho 5 anos de experiência dentro da modalidade, eu até hoje não sei executar perfeitamente tanto o movimento do clean and jerk como o movimento do snatch. Então, eu acho que você precisa de anos de experiência dentro da modalidade para que você possa falar, não, eu sei executar esse exercício. Se você olhar as competições de levantamento olímpico, o mundial, a Olimpíada, você vai olhar vários atletas em níveis olímpicos com 20 anos de experiência que não têm a execução perfeita. E o que me deixa preocupado hoje em dia é você ver um cara que está 1 ano, 2 anos dentro da modalidade querer dar seminário de levantamento olímpico. Como que um cara que tem 2 anos de experiência vai dar um seminário de LPO? É a mesma coisa que você, Jonato, começou a treinar 1 ano jiu-jitsu e no ano seguinte você já vai estar dando um seminário associado com o jiu-jitsu. Ou seja, na sua opinião, Ramires, provavelmente o sujeito ainda não vai ter domínio adequado da técnica, né? Não. E pelo que a gente sabe do treinamento físico, seja ele extremo, seja ele na academia, o mais importante antes de colocar sobrecarga nos exercícios, seja a sobrecarga pensando em volume de séries e repetições ou mesmo aumento de peso, a pessoa tem que estar executando o movimento com uma técnica apropriada, não é isso? E isso, obviamente, me parece que vai variar individualmente, né? Algumas pessoas vão ter mais facilidade para aprender. O que você, da sua experiência prática no dia a dia, como pessoa que pratica a modalidade, você vê assim? Você vê que tem pessoas que demoram mais, outras vão aprender em 6 meses? Como é que é isso? Como qualquer outro tipo de atividade. Você vai ter pessoas que terão um background associado com outras modalidades, pessoas que já treinavam a musculação, pessoas que eram de outros esportes, pessoas que dominam o próprio corpo com uma facilidade muito maior do que pessoas que, por exemplo, nunca treinaram, nunca fizeram exercício físico na vida e querem ter a primeira experiência dentro do cross, dentro dos programas de condicionamento extremo. Então, essas pessoas com certeza irão responder de formas distintas. Só que também, geralmente as pessoas que nunca treinaram na vida são pessoas que têm uma preocupação muito maior. Geralmente, quando uma pessoa migra da musculação, do jiu-jitsu ou de outra modalidade que requer força e potência, ela vai chegar dentro do boxe e vai ser um cara que vai querer pegar um peso muito maior do que os demais, porque ele já é um cara muito forte, só que infelizmente ele não domina a técnica. E o que vai acontecer é que esse cara extremamente forte, com técnica inadequada, vai fazer um movimento errado, com a sobrecarga elevada e vai potencialmente aumentar o risco de lesão dele. Interessante, hein, Ramires? É claro, a gente ainda vai abordar muito a questão das lesões, que é uma coisa que todo mundo tem preocupação e quer saber, né, em relação ao CrossFit, comparando com outros tipos de treino, mas acho que ainda a gente pode pensar um pouco mais no seguinte. Uma pergunta que não quer calar, Ramires, para a população que está assistindo aí a sua fala sobre o cross, é possível mesmo uma pessoa destreinada, podemos até falar sedentária, começar um programa de condicionamento físico extremo com segurança? Com certeza. No meu ponto de vista, eu acredito que o seu ponto de vista seja muito parecido com o meu. Eu não estou aqui para advogar a favor da modalidade, também não estou aqui para advogar contra. Eu estou aqui para advogar a favor da prática da atividade física, independente se é dentro da modalidade, se é fazendo musculação, se é fazendo corrida de rua. O mais importante, no meu ponto de vista, é que as pessoas sejam ativas fisicamente. E você sabe muito bem que o que está associado com que essas pessoas se mantenham dentro da atividade é que elas tenham prazer ao fazer o exercício físico, que
que é uma característica bem grande das pessoas que praticam a modalidade. Aqui você tem um prazer muito grande, você tem uma comunidade muito forte. Só que é preciso respeitar as progressões de sobrecarga e de intensidade. Se a academia que esses alunos estão, os professores conseguem respeitar essas progressões, com certeza a possibilidade com que esses alunos tenham alguma consequência negativa é muito pequena. Mas, por outro lado, se você está dentro de uma academia onde o professor não é formado, o professor não tem um background dentro da modalidade, a linha dentro do cross ela é muito tênue. Então você pode ter uma consequência negativa muito mais fácil aqui, quando comparado a uma sala de musculação tradicional. Ramírez, isso é muito interessante. Você mencionou uma coisa que é assim de muita relevância para a população, que é o quê? A aderência aos programas de exercício. O que a gente vê no geral? As pessoas entram para fazer exercícios, diferentes tipos de programa de condicionamento físico, e não tem uma permanência, né, muito prolongada. Se a gente pegar algumas academias muito grandes hoje e for fazer uma enquete de quantos % das pessoas que frequentam tem mais de 3 anos de prática, talvez a gente atinja o quê? 2, 3% no máximo do total da academia? E eu queria que você falasse um pouquinho da característica do CrossFit, do condicionamento físico extremo. É fato que existe uma dieta que o pessoal segue mais, ou existe um clima mais de família no CrossFit, quando comparado a uma pessoa que vai buscar, por exemplo, o treinamento de musculação e ele tem que fazer o seu treino sozinho, né? Como que é essa questão, Ramírez, que todo mundo acha que quer saber, do incentivo na hora do treino, e até que ponto o incentivo é bom ou pode até levar a pessoa a passar do seu limite? Essas questões são de bastante interesse da população, principalmente quando a gente fala de dieta, porque a população ela quer fórmula, né? Fórmulas mágicas, dieta e treinamento. Mas dentro da modalidade surgiu muito a questão da dieta paleolítica, que infelizmente eu não sou nutricionista e não tenho um background para falar sobre isso. Mas é mais um tipo de dieta que grande parte dos alunos ou dos praticantes eles tentam manter esse estilo de vida aí da dieta paleolítica. Se é melhor, se é pior, se tem diferença significativa ou não, infelizmente eu não sei, eu não estudo sobre isso. Só um parênteses, Ramírez. Você acha que é mais fácil alguém que está no ambiente do CrossFit seguir um padrão de dieta porque está vendo todo mundo seguir uma dieta quando comparado com outros tipos de modalidades de exercício? Eu acho que sim, porque aqui você tem a questão, como qualquer outro ambiente, você tem uma tribo, né, onde várias pessoas estão seguindo a mesma linha de raciocínio, nesse caso a mesma dieta, então é muito mais fácil você se enquadrar ao que todo mundo está fazendo. Então por isso que eu acho que a dieta paleolítica ela ganhou bastante notoriedade associado com o cross, por conta de ter muita gente seguindo esse modelo dietético. Então as pessoas, Ramírez, que vão fazer CrossFit provavelmente vão querer também seguir uma dieta mais saudável? Sim, porque é o que é vendido pela modalidade, é o que é vendido em relação a não consumir alimentos industrializados, evitar a ingestão de açúcar. Então, dentro da modalidade é discutido muito esses princípios associados com a alimentação. Mas, foi o que eu falei, se é melhor, se é pior, e a gente não tem evidência científica hoje em dia que corroborem se é melhor ou se é pior. Então, é mais um tipo de dieta que as pessoas podem seguir. Ramírez, nos treinos? Bom, você perguntou sobre qual a diferença em relação à academia tradicional dentro de um box. A diferença é que aqui, principalmente, as pessoas se conhecem mais, se comunicam mais entre elas, estão treinando lado a lado, fazendo exercícios similares, diferentemente da academia tradicional, onde as pessoas entram mudas e saem caladas. Você não tem um contato muito grande entre as pessoas que estão dentro da academia tradicional. Aqui não, aqui você tem um contato muito mais forte, você tem um nome no quadro de todos os praticantes, então todo mundo praticamente sabe o nome do seu colega. E com isso você vai criando uma comunidade, o que a gente fala de família do boxe, comunidade do boxe, porque todo mundo se conhece, todo mundo se incentiva durante a prática da atividade. É claro, quando entra no aspecto competitivo já muda o cenário, né? Nem sempre o cara vai torcer para você porque ele vai querer ser o melhor do horário, o melhor do boxe.
Então isso existe também dentro do CrossFit. Bom, no que você falou em relação ao incentivo, isso é muito importante. Por quê? Porque imagina, você tem um paciente, um aluno que está treinando, ele é hipertenso e está fazendo uma tarefa do condicionamento metabólico, que o objetivo é você realizar o número máximo de repetições possíveis. Esse incentivo, ele pode ser benéfico no sentido do indivíduo ir no seu máximo, ir além do que ele está acostumado a ir, mas ele pode ser negativo no ponto de vista de aumentar o estresse cardiovascular dele, aumentar o estresse da sessão de treinamento desse indivíduo. Então, é importante com que os treinadores, os praticantes, eles saibam que o incentivo ele é bom, mas nem sempre ir ao seu limite diariamente pode ser a melhor ferramenta para que o seu corpo suporte a modalidade ao longo do tempo. Então, a minha ideia, o meu ponto de vista, é que você tem um dia na semana, 2 dias na semana no máximo, com que o treinador incentive esse aspecto competitivo. Nos demais dias da semana, você vai ter o condicionamento metabólico, mas tirando esse aspecto competitivo, para diminuir aí esses estresses. Então, para o que você está falando aqui, parece que tem algumas alternativas que o professor pode lançar mão para que o CrossFit fique mais adequado, mesmo para quem quer vir mais vezes na semana. Pelo que eu estou entendendo, teria como o professor fazer esses ajustes para ficar mais seguro, correto? Correto. E Ramires, acho que uma coisa que todo mundo quer saber, né, que a gente vai falar bastante, a questão das lesões em comparação com outras modalidades esportivas, o CrossFit, ele lesiona mais? E outra pergunta, se tem todo esse incentivo, colocar o nome da pessoa no quadro, toda essa atenção, você acha que isso faz a pessoa aderir mais? Não interromper o programa de treinamento? Esse seria um benefício do CrossFit comparado aos outros esportes? A primeira questão, quer dizer, a segunda questão que foi sobre a aderência. Quando você cria esse aspecto de competição, não só competição em relação a outras pessoas, mas em relação a você mesmo, quando você vai colocar uma tarefa para ser realizada, onde você sabe que você pode ir melhor, que você pode ter um melhor resultado, isso vai criando um aspecto intrínseco dentro de você de querer melhorar o seu resultado em determinadas tarefas. Então eu acredito que nesse ponto seja aí talvez um dos grandes diferenciais da modalidade. Você ter esse aspecto competitivo, não competição com outra pessoa, mas essa competição intrínseca sua de querer evoluir, de querer melhorar e você conseguir quantificar isso com desempenho, diferentemente geralmente da academia tradicional. Então o que você está querendo me dizer é que como ali no CrossFit, durante o treinamento eu vou ter metas, talvez eu mesmo me incentive mais e também ou observar outras pessoas que estão estabelecendo metas para elas mesmas, talvez isso me traga uma maior contribuição em relação a permanecer na atividade? Com certeza. E são metas que você consegue atingir em curto período de tempo, porque se você é um aluno iniciante, todos nós sabemos que quanto menos treinado é o indivíduo, mais treinável ele é, mais adaptado, mais adaptação ele terá frente ao treinamento, frente às sessões de treinamento. Diferente da academia tradicional, que na academia tradicional você tem o aspecto da alteração da composição corporal, do aumento da massa muscular. Esse geralmente é o objetivo dos alunos da academia tradicional. E para você diminuir o percentual de gordura, para você aumentar a massa muscular, é um processo extremamente difícil. Então, se sua meta dentro da academia é só esse, a probabilidade de você permanecer ao longo do tempo é muito menor quando comparado à modalidade do CrossFit. Então, Ramires, você acha que os outros tipos de exercício, até os professores de outros esportes, poderiam aprender um pouquinho mais com o CrossFit? Com certeza, não tem dúvida que a modalidade cresceu demais e que ainda continua crescendo por conta principalmente desse aspecto competitivo, desse aspecto de você querer melhorar intrinsecamente qual o seu nível de aptidão, o seu tempo para determinada tarefa, até mesmo a sua composição corporal, a sua massa muscular. Mas esse não é o único objetivo. Ô Ramires, então, claro, no quesito lesão, acho que todo mundo quer saber, né? Primeira coisa, você acha que não só no mundo dos entusiastas e dos leigos que querem buscar o entendimento da modalidade, no mundo talvez dos pesquisadores ou dos professores, existe esse embate entre musculação e CrossFit
E realmente você acha que é possível as pessoas entenderem que o problema talvez não seja o CrossFit, sim quem prescreve? Como que você vê isso? E só complementa para a gente dizendo qual que você acha que é a influência dos Estados Unidos na prática do CrossFit aqui no Brasil. Bom, então vamos lá. Esse é um grande mito associado com a modalidade do CrossFit, que é a incidência de lesão dentro do cross sendo maior do que outras atividades. Como eu expliquei anteriormente, aqui no Cross você não tem nada de diferente. Ele apenas incorporou várias modalidades dentro do Cross, como por exemplo o LPO, o levantamento de força, os movimentos de ginástica e fez no final lá o circuito, que engloba todas essas modalidades. Quando a gente compara estudos, pesquisas científicas associados com lesões dentro do Cross com outras modalidades, os resultados não mostram que o CrossFit é mais lesivo do que, por exemplo, corrida de rua, do que o futebol, do que o basquetebol, do que lutas de contato, lutas, né, judô, jiu-jitsu, entre outras. Uma característica que pode aumentar a incidência de lesão dentro da modalidade do CrossFit é a característica de você treinar mais pesado, de você levantar mais carga. Indivíduos que treinam com mais carga estão mais suscetíveis a sofrerem lesões. Um outro aspecto associado com as lesões dentro do cross é a técnica inadequada. Então, se você faz um movimento complexo com baixa qualidade, você também está mais suscetível a possíveis lesões. Isso é evidente dentro do LPO, isso é evidente dentro do basismo. Então, tudo isso que as pessoas já sabem de outras modalidades, elas são importadas para dentro do CrossFit. Nós temos essa mesma ideia do que acontece em outras modalidades. Então, sendo assim, a culpa não é do cross, a culpa geralmente é do treinador que não respeita esses princípios. De colocar um aluno iniciante para treinar com cargas pesadas, de colocar um aluno iniciante para treinar com técnica inadequada. Então, esses são os principais fatores das lesões. Mas, lembrando, essas lesões não são superiores do que grande parte das modalidades praticadas aqui no Brasil. Muito legal. A gente, claro, vai falar muito mais disso, né? Porque é um assunto extremamente interessante, a questão das lesões. Então, na verdade, né, Ramires, o que parece é que, como é uma modalidade que tem movimentos complexos, a questão é o cuidado com a técnica, né? Como é, no próprio exemplo que você deu, o levantamento olímpico e movimentos ginásticos que, né, acabam colocando as articulações em posições de maior estresse, mas na verdade então a questão é que a progressão é que interessa, né? E aí eu queria que você mencionasse um pouco, você que já foi para os Estados Unidos, já fez um estágio lá, ficou um tempo lá, você foi para lá, pelo que eu sei, na época que o CrossFit estava começando a ter uma grande evolução dos Estados Unidos. Como fica essa relação de quantidade de academias no Brasil, nos Estados Unidos e realmente qual é a influência dos Estados Unidos nessa febre do CrossFit aqui no nosso país? Bom, em relação ao número de academias que nós temos aqui no Brasil e no mundo, hoje já são cerca de 13 mil academias filiadas da modalidade no mundo todo. Os Estados Unidos tem cerca de 6 mil academias e no Brasil, sendo o segundo maior país no mundo de número de academias de CrossFit, atingindo algo próximo de 1.000 academias. Isso é muito similar com o mercado do fitness como um todo. Então, lá, os Estados Unidos é o primeiro país do mundo no mercado fitness e logo em seguida vem o Brasil sendo o segundo maior país no mercado fitness do mundo também. E aí o Brasil, ele incorporou a modalidade dentro do país. Então, hoje em dia, se você for pegar níveis de comparação de academias aqui com países desenvolvidos, Austrália, países da Europa, então é quase o dobro ou o triplo de academias aqui no nosso país quando comparado a esses países de primeiro mundo. E além disso, a gente tem que ter em mente também que existem as academias não filiadas, as academias que não pagam lá a anuidade da CrossFit, que utilizam a mesma metodologia, só que não pagam essa anuidade. Se a gente for levar em consideração essas duas situações, o Brasil já tem aproximadamente aí 2.000 academias associadas com o Cross.
E como eu falei anteriormente, o que eu acho que é o grande diferencial dos Estados Unidos nisso tudo é de como ele vende a competição, de como ele vende a modalidade, de denominar o praticante do CrossFit sendo o cara mais fitness do mundo, sendo a modalidade que te traz essa maior aptidão quando comparado a todas as outras. Então, essa ideia do americano de vender, de expor a marca, que no meu ponto de vista fez com que a modalidade tivesse esse boom todo. Pois é, Ramires. Então, fechando esse nosso papo inicial aí, as dúvidas principais sobre essa introdução ao CrossFit, eu queria que você falasse um pouquinho o que um professor precisa ter para ser professor de CrossFit, né? Tem alguma coisa que ele precisa fazer do ponto de vista legal, algum curso específico? Só para o pessoal entender um pouquinho melhor o que ele precisa buscar no professor. Essa é uma questão importante, porque até mesmo os profissionais de educação física têm essa dúvida. Lá nos Estados Unidos, você pode trabalhar com o cross fazendo um curso com duração de um final de semana. Esse curso que ele é oferecido pela própria empresa da CrossFit. Se você for aprovado nesse curso de 12, 16 horas, se eu não me engano, você já pode estar trabalhando com o CrossFit na segunda-feira. Como é o nome desse curso, Ramires? Level 1 da CrossFit. Só que aqui no Brasil, a regulamentação da profissão ela é diferente. Você precisa ser formado em Educação Física na modalidade bacharel para poder prescrever o exercício. Então, independente, se você tem um curso do Level 1, Level 2, Level 3, se você não for formado em Educação Física na modalidade bacharel, você não pode prescrever exercício físico. Ou seja, você pode ter o Level 1, mas se você não for formado e estiver prescrevendo exercício, você pode estar exercendo ilegalmente uma profissão, pode receber processos, você e sua academia. Então, dentro da legalidade, você deve ser formado em Educação Física para poder prescrever o cross. E aí a gente entra, se existe a obrigatoriedade ou não de você fazer esse curso do Level 1. Se você quiser abrir uma academia, você é obrigatório a ter esse curso do Level 1 para poder registrar dentro da empresa. Mas se você for apenas um funcionário, se você for um professor da academia, não existe essa obrigatoriedade de você ter o Level 1. Isso vai depender muito do dono da academia. Então, no meu ponto de vista, quem deve trabalhar com a modalidade é pessoas que são formadas em Educação Física, pessoas que têm experiência dentro da modalidade. E se você quiser fazer o curso, vai depender muito do dono da academia de exigir ou não que você tenha esse curso do Level 1. Show de bola, hein, pessoal? A gente fez esse primeiro quadro para vocês, para tirar as dúvidas principais sobre como é o CrossFit. E, Ramires, a gente quer abordar esse assunto com mais profundidade, a questão das lesões, né? Tantas pessoas se preocupam com o tipo de lesão que tem. E aí, pessoal, fica ligado. O episódio 2 sobre lesões dentro da modalidade. CrossFit. Show de bola.